Oi, Eric, tudo bem? Olha só, desculpa aí não ter botado aqui o material no domingo, como era o nosso costume, que o professor ficou doente, tive uma gripezinha aí, ainda estou um pouco rouco aí, tá? Mas aí foi isso, tá? Então, agora, quarta-feira, 13 de setembro, tá? Eu tô postando. Aí você assiste quando der, tá bom? Mas prometo que vai ser. Eu vou tentar fazer uma aula curta aqui, tá? Não vou prometer que vai ser curta, porque às vezes o professor promete e não cumpre, né? Mas eu vou fazer o possível para ser uma aula curta, tá? Qual que é o tema desta videoaula aqui? É a Conjuração Baiana, que aconteceu na Bahia, na cidade de Salvador, em 1798. Ela aconteceu, portanto, 9 anos depois da Inconfidência Mineira, tá? Lembrando que a Inconfidência Mineira era uma conspiração para fazer a independência da Bahia, né? Perdão, desculpa, Eric. A Inconfidência Mineira era uma conspiração para fazer a independência de Minas, queria preservar a escravidão, né? E essa conspiração ela não resultou numa rebelião, numa revolução ou numa independência, porque os inconfidentes, né, no caso os conspiradores, foram denunciados às autoridades de Minas e as autoridades iniciaram uma repressão, né, que ficou conhecida como Devassa, né, e aí isso resultou na prisão é, ou mesmo assim em uma série de represálias, né, contra esses conspiradores, lembrando que só um dos inconfidentes foi executado e esquartejado, que foi o Tiradentes, tá? Por isso que ele é tão conhecido hoje em dia. Ele é considerado um mártir da causa da independência no Brasil, né? E aí, 9 anos depois, na Bahia, vai ter a Conjuração Baiana, que foi também uma conspiração que pregou o fim da independência da Bahia. Aí, aqui, a gente vai ver quais são as características da Conjuração Baiana e a gente vai observar algumas diferenças da Conjuração Baiana em relação à Confidência Mineira, que tem a ver também com as diferenças entre Minas e Bahia, nesse contexto aí do final do século XVIII. Então, olha só, para começar a nossa conversa aqui, em Salvador, no final do século XVIII, mais de 80% da população era formada por escravos, ex-escravos ou filhos de escravos de origem africana, tá bom? Então, na Bahia tinha uma forte concentração africana, né? E tinha um grande número de escravos ali, ok? Vamos lá. Um, Na virada do século XVIII para o século XIX, vários países da Europa e da América passaram por transformações socioeconômicas e políticas marcadas por revoluções e independências. Então, em vários lugares, ou vai ter revolução ou vai ter independência. Foi o caso da independência das 13 colônias, que nós já estudamos, da Revolução Francesa, a libertação dos escravos e a independência do Haiti. Mais para frente vai ter a independência da América Espanhola, a própria independência do Brasil. Então, nessa transição do século XVIII para o século XIX, tem esse movimento, né? Tem esse tremor, né? E a Conjuração Baiana, do mesmo jeito que a Inconfidência Mineira, está no meio dessa transição, tá? Que é a transição dos anos 1700 para os anos 1800, ok? Dois, a capitania da Bahia, durante a última década do século XVIII, devido à turbulência da época, independência do Haiti principalmente, né, vinha tendo sua economia estimulada graças ao aumento dos preços internacionais do açúcar e do tabaco. Tá? Essa situação provocou um aumento do preço dos alimentos da Bahia. Por quê? Porque os fazendeiros da Bahia pararam de produzir comida para produzir tabaco e açúcar para exportar. Né? E isso perdão. Isso gerou na Bahia, principalmente na cidade de Salvador, surtos de fome, né? E esses surtos de fome levaram a tensões sociais. O que é tensão social, Eric? É quando assim o povo está insatisfeito, o povo está reclamando, o povo está tendendo a se manifestar, né? Está tendendo a ser rebelde, né? Então está tendo mais briga na rua, está tendo mais contestação aos governantes, né? Manifestações, tá? Então isso começou a acontecer em Salvador ali no final do século XVIII, tá? E a população de Salvador, capital da Bahia, fervilhava com queixas contra o governo, né? Por causa disso, o povo põe culpa no governo, né?
cujas decisões eram vistas como responsáveis pela elevação dos preços das mercadorias mais essenciais. A grande diferença desse contexto em relação ao de Minas Gerais foi o envolvimento das classes mais humildes. Tá? Lembrando que, em Minas, a Inconfidência Mineira ela foi um movimento mais da elite, né? A camada letrada da população, grandes comerciantes, latifundiários, donos de minas, né? Desembargadores, né? Altos funcionários públicos. Né? Lá em Minas, então, foi a elite que conspirou, tanto que o Tiradentes era um cara até humilde comparado a esses caras. O Tiradentes era um cara de classe média, né, que acabou se dando mal, tá? Mas a maioria, né, eram pessoas assim de níveis mais elevados ali na Inconfidência Mineira. A diferença da Inconfidência Mineira para a Conjuração Baiana é que na Conjuração Baiana houve uma participação mais popular, certo? Que era o quê? Eram ex-escravos, né? Pessoas negras, certo? Que ocupavam funções humildes, tá? Um dos apelidos da Conjuração Baiana é Conjuração dos Alfaiates, tá? Por quê? Porque havia um certo número de pessoas que praticavam essa profissão, a profissão de alfaiate, envolvidos nessa conspiração, ok? Então, ela tinha um caráter mais popular, ok? 7. A todos influenciava os exemplos da independência das 13 colônias, da Revolução Francesa, além de terem referências em ideias iluministas, republicanas e emancipacionistas. O que é o emancipacionismo? É libertar os escravos, tá? Então, eu vou falar daqui a pouco sobre isso, tá, Eric? Vamos passar. Essas ideias também eram difundidas por uma parte da elite baiana, né? Uma parte da elite baiana. Lembrando, havia predominância de quê? De gente humilde, né? Reunida em associações como a Loja Maçônica Cavaleiros da Luz. 9. Logo formou-se uma conspiração liderada por indivíduos das classes letradas da população, como o cirurgião Cipriano Barata, conhecido como médico dos pobres e revolucionário de todas as revoluções. Tá? Dentre as propostas dos conspiradores, a gente destaca o quê? Eles estavam propondo abolir a escravidão, lembrando que na Bahia tem muito escravo, né? Proclamação da República, lembrando que o regime que comandava a Bahia naquele momento era a monarquia portuguesa, diminuição de impostos, muita gente achava que as coisas estavam caras por causa dos impostos, abertura dos portos, maior liberdade comercial, aí os alimentos que não eram produzidos na Bahia poderiam ser comprados de outro lugar, e assim o preço dos alimentos ia baixar e a população ia ter menos dificuldade para se alimentar, né? Fim do preconceito racial, porque os negros na Bahia eles tinham muita dificuldade de acessar certos empregos, certas oportunidades de trabalho, né? E aumento salarial para os soldados, por quê? Porque além de alfaiates, também houve um grande número de soldados baianos nesse movimento, e na Bahia muitos dos soldados eram negros, ok? 11. Os conspiradores também pregavam a instauração de um governo igualitário, no qual as pessoas fossem vistas de acordo com a capacidade e merecimento individuais. Então, além da conjuração baiana querer acabar com a escravidão, fazer independência e tudo mais, eles, baseados nas ideias iluministas, eles estavam propondo o quê? Igualdade, né? Liberdade, igualdade, fraternidade, que são os temas que são caros, né? A Revolução Francesa, né? Iluminismo, Revolução Francesa e tanto mais, tá? Tais ideias eram divulgadas sobretudo pelos escritos do soldado Luiz Gonzaga das Virgens, né, um soldado negro, e pelos panfletos do Cipriano Barata. Né? Então, a Loja Maçônica Cavaleiros da Luz foi o grande centro da conspiração dos conjurados baianos. E aí, um dos líderes, né, o principal líder, no caso, da conjuração baiana foi o médico baiano Cipriano Barata, tá ele aí, né? Tá vendo a carinha dele? Que era conhecido como médico dos pobres, tá? Bom, a descoberta da conspiração. Como é que a conspiração foi descoberta? Em 12 de agosto de 1798, o movimento foi iniciado, tá? Quando alguns de seus membros, distribuindo panfletos na porta das igrejas e colocando-os nas esquinas da cidade, alertaram as autoridades que de pronto reagiram e detiveram-nos, né? Ou seja, prenderam os conspiradores. Um desses panfletos declarava: Animai-vos, povo baiense, que está para chegar o tempo feliz da nossa liberdade, o tempo em que todos seremos irmãos, o tempo em que todos seremos iguais. Aí, nesse trecho, ele está falando de liberdade, igualdade e fraternidade. Lembrando que uma grande envolvida nessa conspiração foi a maçonaria lá da Bahia, né? Por ordem do governo da capitania da Bahia, teve início uma investigação para descobrir
os demais responsáveis por essa conspiração. Tá escrito conspirações, mas é conspiração. As investigações levaram à prisão de Domingos da Silva Lisboa, que era um alferes, né, como autor dos panfletos. Tá? E aí, em agosto de 98, foram encontradas cartas, né, publicadas, escritas, né, por autores anônimos, que chamavam, né, a população para a revolução, tá? Defendendo a bandeira da igualdade, da liberdade e da fraternidade popular. Durante essa fase da repressão, centenas de pessoas foram denunciadas, militares, clérigos, né, religiosos, funcionários públicos e pessoas de todas as classes sociais. Tá? Destas, 49 foram detidas, a maioria tendo procurado abjurar, ou seja, negar, né, a participação, buscando demonstrar inocência. Tá? Então, a maioria declarou que não estava envolvida, né? Pulou fora. Tá? E aí, o que aconteceu? O governo de Portugal, para dar o exemplo, mas também para não causar assim, muito descontentamento, escolheu 4 cidadãos, tá? Todos eles negros, 2 alfaiates e 2 soldados, e executou esses caras. Tá bom, Eric? Executou, eles foram enforcados. Depois de enforcados, eles foram esquartejados e tiveram partes dos seus corpos espalhados pela cidade de Salvador, Recôncavo Baiano e tudo mais. Recôncavo Baiano é a região ao redor da cidade de Salvador, tá? Então, foi isso, né? Ainda teve um quinto condenado que conseguiu fugir, né? E nunca foi localizado, tá? Então, ó, a descoberta da conspiração levou uma onda de repressões que provocou o aprisionamento de diversas lideranças e envolvidos, né? Que é o que você pode ver aí. Bom, conclusão. O movimento envolveu indivíduos de setores urbanos e marginalizados na produção da riqueza colonial, tá? Que se revoltaram, né, contra esse sistema. O seu descontentamento voltava-se contra a elevada carga de impostos cobrado pela coroa portuguesa e contra o sistema escravista colonial, tá? O que tornava suas reivindicações perturbadoras, né? Para quem? Para quem era dono de escravo, que não queria perder a propriedade, né? O dono do escravo, ele é um proprietário do escravo, ele não quer perder a propriedade, né? É igual perder um carro para ele, né? Vou dizer assim, né? É caro e ele quer manter aquilo ali. A revolta resultou em um dos projetos mais radicais do período colonial, porque propor o fim da escravidão é radical naquela época. Lembra, Eric, que o Brasil vai levar mais de 100 anos depois disso aí que eu estou falando para acabar com a escravidão. A escravidão só vai ser abolida no Brasil 100 anos depois da Conjuração Baiana. Olha que interessante, né? Este movimento, entretanto, deixou profundas marcas na sociedade soteropolitana, né, da sociedade de Salvador, tendo contribuído para a criação de um centro de sentimento popular que levou ao envolvimento da população baiana nas lutas da independência a partir de 1821. E aí você tem, né, os conspiradores que foram executados. Claro que isso aí não é o rosto deles real, né? É apenas uma representação baseada na descrição que tem nos autos da Conjuração Baiana, né? Que a investigação que foi feita, né? Ela foi registrada, os caras escreveram, né? Detalhes, né? A descrição da aparência, né? Dos conjurados, e aí alguém resolveu representar isso, né? Em desenhos, né? Então, quem são? Lucas Dantas, Manuel Faustino, Luiz Gonzaga, João de Deus. Apenas 4 dos conspiradores, né, foram executados na forca e depois tiveram seus corpos esquartejados e seus restos mortais espalhados por diversos pontos da cidade de Salvador. Então, dessa forma, Eric, acabou a Conjuração Baiana. Não faço ideia de quanto tempo está levando essa aula. Espero que menos de 10 minutos, tá? Mas é isso aí, tá? E aí vamos ver, conforme for, eu vou ter que ir reduzindo as aulas aí para você poder continuar me assistindo, né? Fiquei chateado de você revelar para mim que não assistiu minha última aula. Fiquei triste. Quase chorei, tá bom, Eric? Mas a gente se vê por aí, tá, Eric? Na aula, amanhã tem aula. A gente vai conversar um pouco lá, tá bom? Um abraço, meu amigo, e até a próxima videoaula no domingo. Tchau.